Oi, tudo bem? Sou o Frei Joaquim. Este é o canal Herdeiros de Homero. Quero falar de um livro muito importante para o século XX, Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Esse livro é importante porque ele retrata para nós o que acontecia nos campos de concentração na Rússia ou União Soviética, na época stalinista. Esse livro tem um subtítulo: Um experimento de investigação artística, 1918-1956. Alexander Solzhenitsyn é um escritor, então, russo, participava do Exército Vermelho, de repente se vê preso, levado, então, para esses campos, que eram, sim, campos de extermínio, e ele vai trazer nesse livro para nós tudo aquilo que ele viveu, que ele guardou aí na memória e viveu essa experiência terrível, aquilo que é chamado de arquipélago Gulag. Arquipélago porque existiam vários desses campos na Rússia, como verdadeiras ilhas, então não era só um arquipélago. Aqui tem um mapa, nesta edição, da Carambaia, mostrando vários gulags espalhados pela Rússia. Esses pontos pretos aí representam, então, esses gulags. Principalmente nas regiões inóspitas também tinham gulags. Gulag é um acrônimo da Administração Geral dos Campos, uma das 5 principais divisões do Ministério do Interior da União Soviética. Então, a Administração Geral dos Campos, desses campos aí que formavam verdadeiras ilhas, né, um arquipélago. E ele vai relatar isso para nós. Ele já tinha escrito um livro, eu acho que eu já mostrei aqui no canal, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, em que ele traz para nós essa experiência de como é viver um dia nesses campos de trabalhos forçados. Eles não recebiam nada para trabalhar nesses lugares. Eu tenho outros livros dele aqui, Agosto, é um outro livro dele, um outro que se chama O Primeiro Círculo, que eram divisões especiais dentro desses campos, em que as pessoas ali tinham, não regalias, né, mas tinham uma vivência diferente desses campos maiores aí. Tem um outro também dele, o Primeiro Círculo, eu já falei, O Pavilhão dos Cancerosos, porque ele sofreu um câncer enquanto ele estava lá, e ele foi operado no campo. Aqui eu quero trazer um pouco da biografia para a gente situar o que estava acontecendo na Rússia também e na vida do Solzhenitsyn, esse grande escritor russo do século XX. Em 1917 aconteceu a Revolução de Fevereiro. Foi a derrubada da monarquia do Tsar Nicolau II. É o início da Revolução Russa. Em agosto, então, para falar da família, não? Em 1917, em agosto, uma estudante de agronomia chamada Taisia Sherbak casa-se com Isaac Solzhenitsyn, que havia largado os estudos de literatura e história para lutar na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. É o pai, então, do Solzhenitsyn. Em outubro de 1917, inicia-se a segunda fase da Revolução Russa. O partido bolchevique derruba o governo provisório e instaura o governo socialista soviético. A revolução acontece, a primeira parte, né, em 1917, e em outubro deste mesmo ano, os bolcheviques derrubam o governo provisório e instauram o governo socialista soviético. Em dezembro, é instituída a Comissão Extraordinária de toda a Rússia de luta contra a contra-revolução, a especulação e a sabotagem, a chamada Tcheka. Então, essa comissão extraordinária, né, de luta contra a revolução começa a perseguir as pessoas. É um tempo terrível, até na época, depois também da morte de Stalin, em 53, né?
Em 1918, vai nascer, então, no dia 11 de dezembro, no Cáucaso, em Kilovodsk, o Alexander Solzhenitsyn, o autor deste livro. Ele não chega a conhecer o pai, que foi morto num acidente de caça, quando Tais e a mãe ainda estavam no início da gestação. Neste ano de 1918, em julho, o 5º Congresso dos Sovietes aprova a Constituição da República Soviética Federativa da Socialista da Rússia. República Soviética Federativa Socialista da Rússia. O czar Nicolau II e sua família são executados em 1918 e começam guerras civis, gente. Um período terrível. Os exércitos vermelho, branco, verde também, lutando entre si, né? Só cessariam essas guerras em 1921, opondo o exército vermelho aos diversos exércitos aí existentes, né? Brancos, verdes. 1919, decreto de 15 de abril institui a criação de um sistema de campos forçados na União Soviética. Esse sistema é para levar para lá as pessoas, né, os presos, não só políticos, vários tipos de detentos, que aqui são chamados de zeks. Os zeks são esses detentos levados para esses campos. Já começou em 1919. 1921, adoção da nova política econômica com o intuito de recuperar a economia do país. Depois dos anos de comunismo de guerra, 18 a 21, que seriam esses anos de comunismo de guerra. Então, essa nova política econômica para recuperar a economia. As pessoas trabalhavam nesses gulags para recuperar a economia. Essa era a ideia, né? Houve progresso, mas houve muita injustiça humana, muitas mortes, degradação humana, sofrimento, prisões. Tudo isso aparece aqui nesse livro. Em 1922 é fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 30 de dezembro, a União Soviética. Em 1924, Joseph Stalin, torna-se o líder máximo da União Soviética. Aí vai começar mesmo um período de expurgo, de perseguições. Em 28, lançamento dos planos quinquenais, com incentivo à industrialização, nacionalização das empresas e coletivização da agricultura. 1929, inicia-se a campanha de desculaquização, com a deportação maciça de famílias camponesas e cossacas para o norte. Então, ele desapropria as grandes fazendas, né, e manda essas famílias para o norte. 1930, um decreto de abril institui o Gulag. 1930, o órgão central que gerenciava os campos de trabalhos forçados na União Soviética. Esses campos já existiam, ele vai mostrar isso no capítulo 2 aqui, em datas importantes. Ele vai resgatar alguns acontecimentos da Rússia aqui no capítulo 2, na parte 1. Esses campos já existiam desde 1918. Em 19, institui-se a criação, mas já existiam, mesmo na época czarista, né? Lembramos que Dostoiévski foi para um campo de trabalhos forçados na Sibéria, né? Então, assim, aqui vai intensificar esses gulags para dar progresso à nação, à época aí de Stalin, né? Solzhenitsyn e a mãe, em 1930, recebem a visita do avô materno, Zakhar Sherbak. No mesmo ano, ele seria detido, esse avô do Solzhenitsyn, pela polícia soviética e morreria na prisão. Em 1936, o Solzhenitsyn começa a cursar a faculdade de Matemática e Física na Universidade de Rostov. Em 1937, processos de Moscou marcam os grandes expurgos de Stalin, dedicados a eliminar por detenção, deportação ou pena de morte os opositores políticos. Então a história da sociedade russa, né, da União Soviética na época de Stalin, é de perseguição aos opositores, expurgos, eliminação, detenção, morte, né, pena de morte.
Em 1939, Solzhenitsyn se inscreve no curso por correspondência do Instituto de Filosofia, História e Literatura de Moscou. Em 1940, Trotsky morre exilado no México. Em 27 de abril, Solzhenitsyn casa-se com Natalia Reshetovskaya, primeira esposa dele. Era estudante de química, essa moça, na Universidade de Rostov. Ambos são nomeados professores em uma escola na cidade de Morozovsky. Ele dá aula de astronomia e matemática. Então, além de soldado, como eu falei, que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, antes de ser preso, né? Porque ele mandava cartas para um amigo, ele critica, gente, o Stalin. Não é uma crítica tão violenta. E por isso ele foi preso. Ele passou muitos anos aí no Gulag. Então essa moça, estudante de química, casa com ele, que é professor de matemática e astronomia. Em 41, a Alemanha nazista invade a União Soviética. Solzhenitsyn é mobilizado como soldado do Exército Vermelho para lutar na Segunda Guerra Mundial, 1941. Em 44, Solzhenitsyn recebe um certificado de bravura e é promovido a capitão de artilharia. Em 45, após a intercepção de sua correspondência, aqui que ele foi preso, a sua correspondência pessoal pela censura, na qual usava termos como chefão, para se referir a Stalin, Solzhenitsyn é preso em 9 de fevereiro de 45. Vai para a prisão de Lubyanka, depois é transferido para Butyrka, à espera de julgamento. Conta tudo isso aqui para nós. Em 27 de julho, ele é condenado a 8 anos nos campos de trabalhos forçados, pelo artigo 58 do Código Penal, parágrafos 1 e 11. É enviado para o campo de Novi Jerusalém, a oeste de Moscou. Gente, ele vai falar muito desse artigo 58. Aqui nós temos uma passagem na página 70. Ele vai destrinchar um pouco, não vai pôr o artigo inteiro. Porque, na verdade, esse livro aqui, gente, no original são 3 volumes. Aqui nós temos a versão condensada e depois editada também pela mulher do Solzhenitsyn, após a morte dele. Aqui, então, nós temos um único livro, mas o original são 3 volumes, e no original nós encontramos listas de pessoas, histórias a mais que ele coloca, também esse artigo 58, que era composto por 48 parágrafos. Ele diz aqui, olha: em verdade não havia ato, intento, ação ou inação debaixo do céu que não pudesse ser castigados pela pesada mão do artigo 58. Vai falar muito disso aqui, os condenados do 58, não era o ano 58, era o artigo 58. Ó, é paradoxal, toda a longeva atividade dos órgãos, perenemente vigilantes e que tudo penetravam, recebeu sua força unicamente de um artigo, dentre os 148 artigos da seção particular do Código Penal de 1926. Esse artigo 58 é do Código Penal de 1926. Mas nenhum parágrafo do artigo 58 era interpretado de maneira tão ampliada e com tamanho ardor de consciência revolucionária como o artigo 10º, como o parágrafo 10º do artigo 58. Olha o que diz esse parágrafo. Propaganda ou agitação que contém um apelo à derrubada, a subversão ou ao enfraquecimento do poder soviético, e igualmente a distribuição ou a confecção ou a posse de literatura desse mesmo conteúdo. Então esse parágrafo estabelecia para tempos de paz somente a punição mínima, nunca abaixo, não branda demais. Já a punição máxima era ilimitada. Então, assim, a pessoa era condenada por exemplo, ele chamou o Stalin de chefão, como se ele estivesse fazendo propaganda nas cartas aí que ele escrevia para um amigo, carta pessoal anti-stalinista, né? Uma professora, ela colou um cartaz que tinha um Stalin numa parede, ela colocou o grampo perto da orelha do Stalin e ela foi condenada. Então tinha os dedos duros, sabe, que falava, o vizinho é contra o Stalin. Então houve muitas prisões de pessoas inocentes, prisões banais, as pessoas passavam anos na cadeia, anos nesses campos de Gulag, por questões assim de inveja, né, de rancores dos vizinhos. Então tudo isso ele vai mostrar aqui. Esse livro é um relato de histórias que ele ouviu
guardou na memória também e foi trazendo isso por escrito depois. Período muito difícil, né, para esse pessoal aí da Rússia. Em 47 ele é transferido para Charaksha de Marfino, ou prisão especial número 16, na periferia norte de Moscou. Ele fala também dessas prisões especiais para presos políticos, né. Em 48, Natalia Reshetovskaya é demitida da Universidade de Moscou por ser casada com um inimigo do povo. Ele foi colocado como inimigo, né? Em 49, a União Soviética desenvolve a bomba atômica. Em 1950, Solzhenitsyn é novamente transferido para um campo de trabalhos forçados em Ekibastuz, no Cazaquistão. Trabalha primeiro numa brigada de pedreiros e depois na fundição. Em 51, o casamento com Natalia Reshetovskaya é dissolvido e o processo de divórcio iniciado. Em 52, Solzhenitsyn é operado por um outro condenado para a retirada de um tumor maligno no estômago. Na enfermaria do campo de Ekibastuz, no dia seguinte, a uma rebelião. É interessante, gente, ele sobrevive a esse câncer. Em 53, ao término de sua pena, Solzhenitsyn é liberado do campo e enviado para o exílio interno na aldeia de Kokterek, no Cazaquistão, onde ensina matemática e física numa escola. Então ele fica no campo, né, de 45 a 53. Em 53 também, no dia 5 de março, morre o Stalin, Nikita Khrushchev assume o poder e início da chamada desestalinização. Essa época vai de 53 a 1964. Em 54, o câncer volta em Solzhenitsyn com metástases e ele é internado no Uzbequistão para tratamento. Vou passar rapidinho só para a gente conhecer um pouco da história dele, que não é muito conhecido, né, esse escritor, aqui no Brasil. Em 58, no 10º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em fevereiro, Nikita Khrushchev pronuncia um discurso denunciando os crimes cometidos por Stalin. Os presos pelo artigo 58 são anistiados. Em 57, em 2 de fevereiro, Solzhenitsyn casa-se novamente com Natalia Reshetovskaya. Em 6 de fevereiro, ele é reabilitado, como milhares de outros condenados, por decisão da Suprema Corte da União Soviética. Em 9 de abril, é definitivamente liberado do exílio. Instala-se em Ryazan e começa a dar aula de física e astronomia em uma escola local, enquanto continua a quimioterapia para tratamento do câncer. Em 58, em abril, Solzhenitsyn começa a escrever o arquipélago Gulag. Livraço, muito bem escrito. Em 61, no 22º Congresso do PCUS, o primeiro secretário Nikita Khrushchev faz um discurso no qual denuncia o culto à personalidade de Stalin. Em 1962, em novembro, a novela Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, eu tenho aqui para ler, é publicada na revista literária Novy Mir e em seguida traduzida no Ocidente. Em 64, Nikita Khrushchev é deposto do poder. Leonid Brezhnev o sucede como secretário-geral do PSUS. Textos de Solzhenitsyn começam a ser proscritos na Rússia. Em 1966, isolado em um chalé na Estônia, durante 2 invernos, Solzhenitsyn se dedica a escrever o arquipélago Gulag. Em 1968, os manuscritos de arquipélago Gulag são datilografados, transformados em microfilmes e enviados para fora da União Soviética, com a ajuda do neto do escritor Leonid Andreev. A história da publicação desse livro também é muito interessante. 2 livros dele, olha, o Pavilhão dos Cancerosos e O Primeiro Círculo são publicados no exterior. Em 1970, o Prêmio Nobel de Literatura é atribuído a Solzhenitsyn. Ele não vai a Estocolmo receber a homenagem com medo de ser impedido de voltar a entrar na União Soviética. Divorcia-se novamente de Natalia Reshetovskaya e para ficar com Natalia Svetlova, uma jovem matemática com quem teria 3 filhos, Yermolai, Ignat e Stefan. Em 1971, suspeita-se que Solzhenitsyn tenha sofrido uma tentativa de assassinato, com o uso de agentes biológicos desconhecidos, creditada à KGB. E aí, então, continua, né, a história dele, eu não vou ficar lendo aqui tudo. Ele é, em 73, uma cópia parcial do manuscrito do arquipélago Gulag
é apreendida pela KGB. Em 74, ele é preso, acusado de traição, destituído da nacionalidade soviética e proscrito. Ele fica um dia seguinte, ele fica só um dia na prisão. Então ele vai para os Estados Unidos mais para frente, em 76. Em 89 é que o arquipélago Gulag foi publicado pela primeira vez na União Soviética. Em 89. Em 93, Solzhenitsyn recebe do governo russo um terreno perto de Moscou para construir uma casa. Lembrando que em 90 a Rússia declara sua independência da União Soviética em 12 de junho. Em 94, Solzhenitsyn volta para a Rússia. Em 2006, a obra dele é publicada em 30 volumes, obra completa. E em 2008, no dia 3 de agosto, Solzhenitsyn morre em sua casa, nos arredores de Moscou, em decorrência de problemas cardíacos, aos 89 anos. Então, uma vida longa, difícil, passa por doenças, passa por esse período no Gulag, por perseguições, dificuldades em publicar os seus escritos dentro da Rússia. Em 2010 é publicada em Moscou a versão abreviada do arquipélago Gulag, na qual o escritor trabalhava nos últimos anos de vida, editada e produzida por Natalia Solzhenitsyn, que é esta moça, né, a segunda mulher dele, que fez essa edição aqui também que nós temos. Lembrando que ele morre em 2008. Em 2018, um monumento em homenagem a Solzhenitsyn é inaugurado em Moscou na data do seu centenário, 11 de dezembro, com o discurso de Vladimir Putin. O Putin recebeu o Solzhenitsyn na sua casa. Interessante, né? Vamos lá, essa cronologia, para a gente entender um pouco a estrutura, né, da Rússia nesse período stalinista e a importância do Solzhenitsyn, junto com outros escritores também, como Shalamov, que viveu num gulag um tempo da sua vida. Passou como prisioneiro. Eu tenho aqui, acho que são 7 volumes ou 6 dos escritos do Shalamov, que são mais tristes, vamos dizer assim, mais sérios, entre aspas. Porque o Solzhenitsyn tem uma ironia, tem um certo humor nesses escritos. Então, o que o livro faz? Ele conta o que está acontecendo com ele, né, com o Solzhenitsyn, e o que está acontecendo com tantas outras pessoas. Isso aqui, como nós vimos, ele passa por esse período aí na prisão, né, no caso aqui, como eu falei, olha, de 45 até 53, o ano da morte do Stalin. 45 a 53. Então, nessa década aí, segunda metade da década de 40. Como eu falei, ele é um soldado do Exército Vermelho e uma correspondência dele foi interceptada, que ele chama o Stalin de chefão. Então, aqui ele vai trazer para nós um hino grandioso, um escrito que mostra a importância da liberdade, né? Um hino à liberdade. Não é que o livro seja um hino. O livro é um grito, é um hino à liberdade. Porque é alguém que sofreu nos campos, nos gulags. É um livro importante, grandioso para o século XX. Foi publicado pela primeira vez na França, em 73. É um livro de não ficção que circulava na Rússia clandestinamente, em edições assim pirateadas, no sentido não tinha como, né, editar esse livro na Rússia. Até 89, quando houve então a abertura política do Gorbachev. A Glasnost se tornou possível a partir de 89 a publicação do Arquipélago Gulag. É um livro difícil, né, para engolir. Eu fiquei mal em vários momentos da leitura. É o livro do Clube de Leitura da Tatiana Feltrin e sua biblioteca, ano 2, foi o livro de março. Eu só acabando agora em abril.
Como eu falei, é muito extenso, é complexo, originalmente em 3 volumes, e a edição brasileira é essa edição condensada. E esse subtítulo que eu falei, né? Um experimento de investigação artística, 1918 a 1956. A esposa do Solzhenitsyn, com orientação dele, fez essa edição, compôs, vamos dizer assim, organizou a edição, foi ele que escreveu. É um livro que abrange esse longo período stalinista de terror na Rússia, na União Soviética. O autor esteve presente nesses campos e registrou para nós o que era aqueles campos, desmistificando uma ideia de que o comunismo, o socialismo trouxe igualdade para todos, agora os pobres, os proletários no poder, conforme Marx e Engels traziam, agora eles vão, né, viver uma igualdade. Mentira, né? Então ele tira esse conto de fadas. O Lenin, o Trotsky não eram florzinhas de pessoas, né? É um passando a perna no outro, derrubando o outro, puxando o tapete do outro. Como dizia Lenin, o comunismo é o primeiro passo para o socialismo. O Solzhenitsyn vai mostrar o que era esse avanço comunista. Ele desvenda a realidade desse sistema opressor, dessa política opressora. As pessoas eram enviadas para estes campos para trabalharem a custo zero. Então eram presas em situações comuns do seu dia a dia, como eu falei, deduradas como inimigas do governo. Por situações banais, a pessoa era dedurada, era presa, levada para esses campos, a maioria pereceu em condições extremas de vida. Então são situações terríveis aqui. Desses presos, ele conta para nós de maneira assim muito lúcida. Eu tive pesadelos, assim, sonhos estranhos quando eu li algumas das partes, o que eles faziam com os prisioneiros. Então as pessoas chegavam em centenas nos campos. E se você morria, se você não estava com saúde, eles eram substituídos. Então você não era uma pessoa, você era um número, uma máquina de produção. O Solzhenitsyn recolhe histórias terríveis de pessoas que ele conheceu. Era um campo, sim, de concentração. Então a gente pode pensar também como nos campos do nazismo, né? Como os judeus também sofreram. Aqui era um sistema de correção dos detentos através do trabalho, mas era um trabalho compulsório, sem pagamento, sem alimentação, sem dignidade nenhuma, repressão sem piedade, punições excessivas, total descaso com a dignidade humana. Era um lugar de extermínio, os gulags. Muitos milhares morreram extenuados. É incrível, né? Como que aqui o Solzhenitsyn mostra que os russos exterminaram o seu povo. Então é um livro abrangente, com muitas histórias. Algumas eu destaquei, depois eu quero ler um trecho aqui também. Como numa ilha eles transformaram um mosteiro, porque se você era monge religioso ortodoxo, você era inútil para o Estado. Então ou você ia também para os campos, ou você fugia da Rússia, que era muito difícil também, um país extenso, né? Ou você se escondia nas florestas. Então eles fizeram de um mosteiro determinado lá numa ilha, um gulag. A pessoa que não encaixasse naquele sistema, né, por coisa pequena, eles amarravam num tronco e jogavam numa escadaria para dentro do rio, a pessoa viva. Depois eles terminavam assim, sabe, por coisas tão estranhas. E a história que mais me marcou aqui foi do escritor Gorky, Maxim Gorky, né? Um grande escritor da era soviética, que depois também vai morrer aí dentro, sofrendo aí essas questões do stalinismo também, né? Acho que ele vai ser preso também. Ele foi num dos campos, e ali ele visitando o campo todo maquiado, como se estivesse tudo perfeito, uma criança de um grupo ali que tinha crianças também, conseguiu falar com ele, e ele sentou, ouviu essa criança mais de 2 horas. A criança contou tudo para ele.
Ele saiu chorando ali, o Gork. Quando ele foi embora, eles fuzilaram o menino, né? Uns 12 anos. Por que não levou esse menino embora com ele, né? Sabia que esse menino ia ser morto. Quando o menino chegou nos outros amigos, falava: você falou disso, você falou da comida, você falou como é que era aqui a vida, né? Ele contou tudo pro Gork e esse menino foi morto. Fiquei chocado com essa cena. Tem também a construção de um canal do Mar Báltico ao Mar Branco. Milhares morreram nessa construção. Inclusive, acho que o Gork também visitou essa região aí. E era como se tudo fosse perfeito, né? Então você via ali, não imaginava que aquelas pessoas estavam sofrendo tanto. Estava tudo maquiado, né, para os visitantes verem apenas aquilo que eles queriam mostrar, né? Não mostrava a realidade do sofrimento daquele povo. Este livro aqui, o Arquipélago Gulag, causou um impacto profundo no Ocidente, também na Rússia. Era uma denúncia contra o regime stalinista, né? É uma denúncia violenta. Como eu falei, em 70, o Solzhenitsyn recebe o prêmio Nobel e ele aproveita, então, para publicar o Arquipélago Gulag, depois disso, porque ele estava conhecido, né? Como eu falei, também foi perseguido e preso pela KGB por um só dia. Em 1974, vai ser deportado para a Alemanha Ocidental, perde a cidadania e só volta na Rússia na década de 90, após a queda da União Soviética, né? Então, o Shalamov é os cadernos de Kolimá. Kolimá era como eu falei, desses lugares aí de prisão, e são 6 livros. Ele publicou de 53 a 73. O Alexander Solzhenitsyn usa a ironia várias vezes para mostrar que a União Soviética, como eu falei, não era um conto de fadas. Ele quer ligar o leitor ao que está acontecendo naquele momento. É um humor torto. Então você fica pensando, né, por que eu estou rindo aqui nessa situação? A gente percebe que é um mecanismo, como diz a Tatiana Feltrin, né, nos vídeos que ela publicou sobre esse livro, que eu estou usando muito das ideias dela aqui, são mecanismos de sobrevivência, né? Em situações terríveis, a pessoa ainda permanece com o bom humor para vencer aquilo, né? Arquipélago Gulag é um livro abrangente, escrito com a linguagem herdada dos grandes escritores aí do século XIX. Alexander Solzhenitsyn é um exímio contador de histórias. Sabe conduzir os leitores. Ele termina os capítulos com parágrafos ou frases de efeito e sabe usar o humor. Traz leveza e alento para o leitor que está entrando em contato com o horror stalinista pela primeira vez. A ironia também é usada para mostrar que a ditadura do proletariado e as ideias de Marx do Manifesto Comunista não deram certo. Exploraram e exterminaram o povo com o terror, depois de usá-los para chegar ao poder, derrubando o czarismo, assassinando os Romanov. Então, esse conto de fadas do comunismo é desvendado aqui. Não é verdade. Pessoas morriam ali, eram degradadas, sofriam, o proletariado não teve vez, apenas usaram o povo para chegar ao poder, depois foram piores. É um livro que tira os óculos da ideologia e revela o que era o terror de Stalin. Esse sofrimento das pessoas, o descaso com o ser humano, tudo isso é mostrado aqui. Tem textos iniciais da mulher do Solzhenitsyn, tem um texto final também muito interessante para a gente entender o arquipélago e a revolução. Daniel Aarão Reis, a revolução e o arquipélago, na verdade. Então ele vai resgatar a importância da obra de Solzhenitsyn. E aqui também, introdução dos capítulos, nós temos uma página preta e depois temos sempre um trecho, né, de alguma obra. Aqui, por exemplo, um trecho do discurso do Partido Industrial, um discurso de Krylenko, que diz, olha, aqui nesse primeiro capítulo, que é a indústria carcerária, a primeira parte, são partes. Na época da ditadura e cercados de inimigos por todos os lados,
nós às vezes demonstramos uma delicadeza desnecessária, uma compassividade desnecessária. Então vou passar aqui quais são as partes desse livro, né? Olha, primeira parte, a indústria carcerária. Segunda parte, moto perpétuo. Terceira parte, os campos de trabalho e extermínio. Quarta parte, a alma e o arame farpado. Quinta parte, a cátorga, que era um sistema também de prisão na época dos czares. Sexta parte, o exílio. Sétima parte, não há mais Stalin. E eu reservei, gente, um trecho aqui do capítulo 5. Deixa eu ver da qual parte. Da página 498, da quinta parte, a cátorga, para ele falar da importância de escrever e guardar nesses lugares, né, o que está acontecendo, a memória, os poetas. Poesia debaixo da lápide, verdade debaixo da pedra. Gostaria de ler alguns trechos para vocês sentirem a escrita do Solzhenitsyn. No começo da minha jornada pelos campos, eu queria muito sair dos trabalhos gerais, mas não consegui. Ao chegar a Ekibastus, no 6º ano desde a minha prisão, eu, pelo contrário, decidi imediatamente abandonar as especulações, ligações e combinações dos diferentes campos que não permitissem a dedicação às coisas mais profundas. Então, aqui na Labuta, decidi aprender um ofício. Na brigada de trabalho de Baranmiuk, deparei com o ofício de pedreiro, e em meio às voltas do destino também me tornei fundidor. No começo havia timidez e insegurança. Isso está certo? Será que aguento? Mas realmente a partir do dia em que eu conscientemente desci ao fundo do poço e o senti firmemente sob os pés, esse fundo universal, duro, silicoso, começaram os anos mais importantes da minha vida, que deram os retoques finais ao meu caráter. Agora é como se a minha vida já não mudasse, nem para melhor nem para pior. E estou seguro das perspectivas e hábitos adquiridos naquela época. Eu precisava da cabeça livre de ruído porque eu já estava tentando escrever um poema havia 2 anos. Ele me recompensou muito, ajudando a não notar o que faziam com o meu corpo. Eu desejo escrever esse poema, né? Às vezes, no fim da fila, sob os gritos dos atiradores, eu sentia a pressão das linhas, das imagens, como se eu fosse levado pelo ar por sobre a fila, depressa para lá, para a obra, para achar algum canto para escrever. Em momentos assim, eu era livre e feliz. Escrever na memória, porque não tinha papel. Quando ele conseguia pequenos pedaços aí de papéis, ele escrevia. Uma vez ele escreveu, o papel ficou perdido, ele ficou com medo do pessoal encontrar. No outro dia, ele rezou tanto que ele encontrou esse papel. Aquilo, como que ele escrevia isso, né? Como escrever num campo especial. A memória era o único abrigo no qual se podia esconder um texto, no qual se podia guardá-lo durante as buscas e comboios. A princípio eu não acreditava muito na capacidade da memória, e por isso decidi escrever versos. Claro que isso era uma violência contra o gênero. Depois eu descobri que a prosa também não é ruim para mergulhar nos abismos secretos que levamos dentro da cabeça. Livre do peso dos saberes ruidosos e inúteis, a memória do detento é capaz de absorver o conteúdo e moldar-se a tudo. Nós confiamos pouco na nossa memória. Então ali na prisão, né, ele guardava, ele ensina a importância, né, de desligar dos ruídos para voltar aí para a memória. Memória é incrível. Eu decorava especialmente cada 50 ou 100 linhas, como linhas de controle. Uma vez por mês eu repetia tudo o que estava escrito. Se acontecesse de errar a 50ª ou a 100ª linha, eu repetia tudo de novo, e de novo, até que eu não tropeçasse nas fujonas, as linhas fujonas, né? Muito interessante aqui, olha. Mais um trechinho. Então continuei escrevendo. Durante o inverno, na barraca de aquecimento, no outono e no verão, sobre os andaimes, nos intervalos entre 2 levas de argamassa, eu apoiava o papelzinho contra os tijolos, quando ele conseguia com papel. E escondendo-me dos vizinhos, rabiscava com um toco de lápis as linhas que iam aumentando até que eu batesse as últimas levas. Então ele tentando escrever esse poema, né? O poema
ele vai trazer para nós mais à frente, olha. Que é o poema O Pedreiro. Então, assim, é muito interessante, né? A pessoa, nessas situações difíceis, buscando a força na escrita, né? Mesmo que não tinha papéis, guardava na memória para depois repetir aquilo e se tornar, né, o início aí da sua obra através desses versos. Achei aqui o Pedreiro. Quero terminar com esse poema dele, então, que nasce aí nesses campos de concentração, nos gulags. Campos de extermínio também, né? O Pedreiro. Eu sou um pedreiro. Como o poeta constrói, de pedra virgem eu faço uma prisão. Mas por aqui não há cidade, campo, cercado, no céu límpido um milhafre dança acanhado, o vento pela estepe, e não há ninguém na estepe, o que me faz pensar, para quem construo? Esperam as cercas, os cachorros, as metralhadoras, é pouco. Na prisão eles precisam de mais uma prisão, a colher na mão, trabalho sem parar, e o trabalho vai sozinho. Foi o major. A parede está fora de prumo, prometeram que seríamos os primeiros a ficar ali. Ora essa, a língua não tem osso. Meu histórico é marcado como por lepra. Denunciam-me por alguma coisa ligada a alguma figura sombria. Chamam a quebrar e cortar os martelos ligeiros. Uma parede vai levantando atrás da outra, paredes entre paredes. Depois de acender um cigarro perto da caçamba, a gente brinca. Esperamos pelo almoço caprichado de pão e um mingau de aveia. E de cima dos andaimes, entre as pedras, as celas são negros abismos, que sufocarão o sofrimento dos nossos semelhantes. E o caminho deles é um só, o automóvel, isso e os zumbidos dos fios dos novos postes. Meu Deus, como somos impotentes. Meu Deus, como somos escravos. Então é isso, gente. Claro que eu só dei aqui uma ideia do livro, ele é muito mais do que isso, né? É uma denúncia desse sistema stalinista, do que foi, né, essa opressão, esse tempo de terror na época de Stalin, principalmente nesses campos de extermínio, esses campos de trabalhos forçados, que eram os gulags na Rússia. A gente pensa que só existiam os campos aí dos alemães, dos judeus, mas na Rússia, desde 1918, já havia campos de trabalhos forçados. E o Solzhenitsyn é uma voz no século XX para denunciar tudo isso. É um livro lúcido, um livro que se deve passar para frente, um livro que não pode ficar parado, né, nem calado. A gente tem que falar disso aqui. Então é isso, livraço que eu consegui ler, né, nesse período aí do clube, e também agora terminei, né, neste mês de abril. Arquipélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Um abraço, muito obrigado. Até mais.